partir deste momento, passamos a apresentar mais um líder de audiência da Ubaitaba FM. No ar, programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec. Você está ouvindo o programa Despertar para a Vida. Senhores ouvintes, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Despertar para a Vida. Para darmos início à nossa programação, nós vamos fazer a prece inicial na voz de Meire Magalhães. Bom dia, ouvintes da FM Ubaitaba. Hoje nós vamos fazer uma oração um pouquinho comprida, mas é uma oração por toda a humanidade. Deus, nosso Pai misericordioso e bom, diante das sombras que se espalham sobre o nosso planeta, desejamos rogar a sua ajuda como jamais o fizemos antes. Sabemos que o Senhor é onisciente e sabe tudo o que acontece nesse minúsculo grão de areia que chamamos terra. Mas desejamos externar nossa singela oração. Senhor, muitos dos seus filhos se esqueceram que são filhos da luz e se obstinam em disseminar trevas por onde passam. Alguns homens perderam a fé na vida, perderam a fé no Senhor e se perderam. Outros pensam que a terra está à beira do caos e que o Senhor, que acende as estrelas e faz girar os astros, abandonou a humanidade terrestre. Compadece-se das nossas misérias morais, abençoa-nos. Releve a nossa ignorância, tolera a nossa ingratidão e perdoa a nossa falta de fé. Esquecido de que em essência somos luz, Senhor, permitimos que a sombra nos cubram a visão e nos infelicitem. Há tanta falta de luz no mundo, Senhor. Enquanto o amor se esgueira tímido, a violência se mostra em plena luz do dia sem disfarce. Até parece, Senhor, que muitos dos seus filhos enlouqueceram, acreditando-se senhores da terra e dos seus irmãos em humanidade. Há homens que esqueceram os verdadeiros valores do espírito e penhoraram seu patrimônio moral em troca de dinheiro, como se o dinheiro fosse a única coisa que importa. Alguns agem como se o dinheiro fosse o seu único e poderoso Deus. Sabemos, Senhor, que o homem é o único ser capaz de reconhecer a sua soberania, mas às vezes dá a impressão de que os animais são mais dóceis e executam de maneira mais eficiente as tarefas que lhe cabem na sua obra. Senhor, por tudo isso queremos lhe rogar, ajude-nos a construir um mundo melhor, onde a guerra seja banida de vez por todas. Um mundo onde o ser humano seja mais valorizado do que algumas notas de dinheiro. Um mundo onde o ser humano seja mais importante que um cargo, do que um pedaço de chão, do que um papelote de drogas, do que outros interesses qualquer. Eis a nossa rogativa, Senhor. Ajuda-nos a enxergar um pouco além dos nossos próprios interesses para construir a paz tão almejada e tão pouco buscada. Ajuda-nos a retirar dos olhos a venda da vaidade que nos impede de enxergar as nossas deformidades morais e a nossa pequenez diante da sua grandeza. Ajuda-nos a romper essa concha de egoísmo que nos paralisa as mãos e nos impede de estender os braços para ajudar os nossos irmãos. Ajuda-nos a diluir essa máscara de prepotência para que possamos entender que nada somos sem o seu amor. Ajuda-nos, Senhor, a elevar o olhar acima da própria estrutura para vislumbrar o horizonte e caminhar à sua direção.
Ajuda-nos a abrir mão da autopiedade e lançar o olhar em redor, descobrir nosso próximo e nos aproximar dele. Ensina-nos, Pai, a construir pontes de entendimento e estreitar laços de amizade, a entender o semelhante a amar. Ajuda-nos, Senhor, a admitir a própria fragilidade, a livrarmos da arrogância, a construir jardins, a espalhar perfume, a enxugar lágrimas, a caminhar com coragem, a acreditar na vida, no seu incondicional amor, disseminar a esperança e sorrir sempre, a perdoar sem condições. E por fim, Senhor, ajude-nos a voltar nosso olhar para as estrelas, mesmo que os nossos pés ainda se achem encharcados de lama. Assim posso ser, Senhor. Domingo, 7 de junho de 2015, 8 horas e 14 minutos. Está no ar o programa Despertar para a Vida. O programa Despertar para a Vida é a extensão das programações realizada pelo Centro Espírita Allan Kardec, situado na rua Asclepíades de Almeida, 121. O Centro Espírita Allan Kardec apresenta os dias de domingo quinzenais. Hoje é dia da fluidoterapia, sobre a coordenação de Clésio Darlan. Às segundas-feiras, temos atendimento fraterno, sobre a coordenação de Clésio Darlan. Às terças-feiras, nós temos conferência aberta ao público. Essas conferências têm início às 20 horas. E nesta terça-feira, dia 16 de junho, nós teremos a presença de Marcela Falcão, da cidade de Itabuna, nos falando sobre o tema Família Material e Família Espiritual. Dia 16, Nossos Filhos São Espíritos, com Ana Elizabeth Leite, da cidade de Ubatã. No dia 30, Orai e Vigiai, com Ricardo Cajado, da cidade de Ubaitaba. Quem ama, vive muito mais feliz. Essa curta e profunda mensagem é de nosso querido amigo Zilmério Feliciano. Para refletirmos, aprendamos a nos aceitar como somos, com o que sabemos e com o que possuímos, caminhando firme com os nossos próprios pés. Esta mensagem também é de Zilmério Feliciano. Cantinho da informação. O corte do sal pode reduzir o risco do câncer. Leia bons livros visitando o nosso site www.ubainet.com/SEAC. Todas essas programações têm o apoio exclusivo da FM Ubaitaba e FM Rio das Contas. Mandando um abraço fraterno para minha mãe, nossa ouvinte, aí ligadíssima, próxima do estúdio da 87.9, ouvindo o programa Despertar para a Vida. Bom dia para todos e vamos ouvir uma belíssima canção de Arilson Ferraz, Inocentes Passos. Pezinhos vão andar, precisam de alguém para ajudar. Novos passos, futuro certo, precisam de alguém que esteja perto. Tarefa que eleva o ser para a perfeição. Evangelizar é toque de amor para o coração. Evangelizar, um ato para crescer junto com irmãos. Pra voltar, criança é vida, esperança é sorriso na infância.
caminho para evoluir. Evangelizar é tirar do ninho e fazer voar. Criança é luz que ilumina, é só paz que harmoniza, é semente que está pronta pra brotar. Criança é vida, é esperança, é sorriso na infância, é o fruto da humanidade. Pezinhos vão andar, precisam de alguém para ajudar. Novos passos, futuro incerto, precisam de alguém que esteja perto. Pezinhos vão andar, precisam de alguém para ajudar. Novos passos, futuro incerto, precisam de alguém que esteja perto. Precisam de alguém que esteja perto. Precisam de alguém que esteja perto. Alegria de viver. O amor é a questão essencial para que o homem se harmonize interiormente e sinta a alegria de viver. É comum as pessoas deturparem o sentimento sublime do amor, dificultando a feliz convivência entre os grupos sociais, até mesmo entre familiares. Amando, aprenderemos a respeitar os direitos de nossos irmãos e buscaremos aplicar a renúncia e a tolerância nos momentos oportunos e necessários. Só o amor é capaz de contagiar as criaturas, porque ele representa a força motriz na execução dos planos nobilitantes. Podemos trabalhar sem cessar, falar eloquentemente, escrever páginas belíssimas. Porém, se não impregnadas de amor, estas tarefas se perderão no tempo. Ninguém consegue ser solidário e caridoso sem o sustentáculo do amor. Na movimentação desses fluidos, a nossa fé se desenvolve, proporcionando-nos a real alegria de viver. Esta mensagem é do Espírito Mariano. Eu mando um alô para a professora Jucitelma, professora Jaqueline, o esposo Rui, para a Marli Tereza, aqui na Bela Vista, e para a Ruth Salomão, em Taboquinhas. Amiga de todos nós, doce paz, luz que ilumina o caminho de cada um. Com Jesus semeia a bondade na vida da humanidade. As crianças ela protege, qualquer alma que padece, ensinando o amor. Caridade ela espalha pra quem cai na estrada e servir a sua lei.
consola e ampara, erguendo a esperança. Seguindo o bem, ensina a paciência para aqueles que não têm. Sempre faz lembrarmos de Deus, o Pai que é meu e seu. As crianças ela protege qualquer alma que padece, ensinando o amor. Caridade ela espalha pra quem cai na estrada e servir a sua lei. Ela protege qualquer alma que padece, ensinando o amor. Caridade ela espalha pra quem cai na estrada e servir a sua lei. Um abraço fraterno aí para Márcio, o popular Ninho, para Dióio Espírito, seu esposo, que são nossos vizinhos e ouvintes da 87.9. Um abraço fraterno para Nenega, Gaso Dendê, que é uma lenda viva na cidade de Ubaitaba. Vamos fazer uma leitura do livro Em Busca de Paz, da menina Isis de Oliveira, residente em Ubaitaba. Quando a tristeza bate à sua porta, como você reage? Parece forte, mas com a dor você fica frágil e perde a força? Torna-se inflexível e amargo ou se torna melhor sem se deixar vencer pelas circunstâncias? Somos nós os únicos responsáveis pelas nossas decisões. Cabe a nós decidir se a crise irá ou não nos afetar. Use as adversidades para modificar a sua vida. Belíssima mensagem para que nós possamos refletir em torno das nossas decisões que tomamos diariamente. Muita paz para todos. A emoção está solta no ar. Ubaitaba FM. Pelos séculos a luz foi esquecida. Pelos tempos sua voz não foi ouvida. A ciência tentou desvendar sua história, não lembrou que ele
matá-lo mais uma vez, e jamais buscarão saber o que ele fez. Sua mensagem continua a apagar toda a maldade. E ele está tão, tão perto e se espalha no universo. Sinta, e ele está aqui. Jesus, fale mais uma vez. Talvez agora vamos despertar. Jesus, tua promessa se fez. O Espiritismo é você outra vez. Jesus, fale mais uma vez. Talvez agora vamos despertar. Jesus, tua promessa se fez. O Espiritismo é Todos erramos. Tolera as faltas alheias e não as apresente em público. Todos erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, ao invés de te comprazeres em censurá-los. Ninguém tomba por querer, e se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Joana de Ângeles. A emoção está solta no ar. Ubaitaba FM. Posso dizer que encontrei a paz, que tenho um caminho, que sou feliz, pois sei que um ser divino e onipotente me dá o seu amor, vida, luz pra sempre. Mas se vacilo, encontro a mão desse amigo. Se a fé se vai,
promessa de um pai. Sou feliz, pois sei que Deus enviou a doutrina espírita que nos liberta, aliviando as nossas almas. Hoje posso sorrir, prosseguir sendo espírita, no amar, no instruir, servindo a quem precisa, firme nesse ideal. Promessa de Jesus que nos deu esperança. O Espiritismo é aliança com Deus, revelação que é uma ciência, uma filosofia, religião. Mas se duvida, a estude com a razão. Se não acredita, escute a voz do coração. Sou feliz, pois sei que Deus enviou a doutrina espírita que nos liberta, aliviando as nossas almas. Hoje posso sorrir, prosseguir sendo espírita, no amar, no instruir, servindo a quem precisa, firme nesse ideal. Sou feliz, pois sei que Deus enviou a doutrina espírita que nos liberta, aliviando as nossas almas. Hoje posso sorrir, prosseguir sendo espírita, no amar, no instruir, servindo a quem precisa, firme nesse ideal. Maria, do loteamento Rio das Contas, manda um abraço fraterno para os apresentadores do programa Despertar para a Vida e para seus amigos, conhecidos, seus vizinhos, e em especial a sua mãe e todos os familiares. Muita paz para você, Dona Maria, muita luz. E Dona Mila está devolvendo aqui com todo carinho esse abraço que a senhora dedicou para todos nós. Muita paz, e vamos ouvir uma mensagem na voz de Dina. As suas emanações psíquicas revelam o teor dos seus pensamentos, que podem ser bons ou maus. Por isso, ao se prender a pensamentos de baixo padrão, estará emitindo ao seu redor energias equivalentes. E pela lei de afinidades, também atrairá pensamentos idênticos aos seus. Cuide em pensar só no que seja bom, correto e aproveitável. Use sua mente para estar cada dia melhor. Não atrapalhe sua vida com pensamentos negativos. Eu mando um alô para minhas irmãs Rose e Naziene, para seu Zil e esposa Roseane e Sui no Armandão.
se extinguindo, o fogo se alastra, destrói, devasta, é a morte existindo. Árvores não falam, animais não clamam, rios não protestam, as folhas não choram, e a força bruta não sabe que planta a morte futura dos seres que ama. Levante a sua voz e cante comigo. A natureza é mãe e nós somos os filhos. Juntemos nossas forças para defender a vida. O mal jamais merece guarida. Águas, fumaça nos ares, a paisagem vai sumindo, extinção nos reinos, sem proteção, é a maldade persistindo. Maremotos gritam, furacões reclamam, terremotos agitam, vulcões estão chorando. É o descompasso de uma harmonia que já não existe, perdeu a sincronia. Levante a sua voz e cante comigo. A natureza é mãe e nós somos os filhos. Juntemos nossas forças para defender a vida. O mal jamais merece guarida. Levante a sua voz e cante comigo. A natureza é mãe e nós somos os filhos. Juntemos nossas forças para defender a vida. O mal jamais merece guarida. Pare, homem, a natureza está cansada de sofrer tanta violência. Pare, homem, a natureza está cansada de sofrer tanta violência. Na, 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 na. Alô, você aí da Ruinha de Cima, Maria da Lapa, seu esposo amoroso, Joluso, Nubinha, Alice Moreno Rocha e toda a sua família. Maria, essa menina que mora aqui próximo a Célia do Bolo, Dona Hilda e todos os nossos ouvintes aí da Ruinha de Baixo. Um abraço fraterno para todos vocês. Do livro de Lorival Lopes, Caminho Seguro, mensagem, fé. Há temores dentro de você, bem no íntimo. Você admite haver alguma coisa capaz de manchar os seus dias futuros? Derrubar a paz ou fazer com que, desde já,
não tenha bons planos para vencer o temor, a desesperança, a vontade de deixar tudo como está, para ver como fica. Use a fé. Fé em Deus, nas forças da vida e no próprio valor. Adquira-a com vigor, vendo-se a si mesmo como uma obra de Deus que nada pode ofuscar, desmanchar, quebrar, derrubar. Enxergue-se assim. Você deixa de temer o futuro quando o presente é bom. Muita paz para todos. Pensar na vida, refletir, repensar. Se olharmos para trás, veremos que quase tudo passou. Se for, não podemos esperar, nada vem sem buscar. Tudo diz ao nosso redor que o compromisso é ser melhor. Existe algo que permanece, a essência não desaparece, é o espírito a viver, a viver. Luz que aumenta com o progresso, no rumo maior, rumo certo, chegando mais perto de Deus. Aqui na terra, o tempo é pouco demais, um instante que se desfaz. É preciso cuidar do espírito que é você, a crescer. É agora o construir. Chega a hora, temos que ir. O que me espera, vou determinar. Aqui na terra, no meu caminhar. Presença constante no universo, com Deus a formar grande elo, a representar a vida. O
da mensagem, eu gostaria de mandar um abraço para Terezinha Gomes e para minha amiguinha Juju Jurema. Não espere aflorar um dom, use o que Deus lhe confiou. O dom de servir, de perdoar, de olhar com amor, de dizer palavras construtivas e animadoras. Todo o bem que fizer será um bálsamo em sua vida. A luz também luta para sobrepor-se ao domínio das trevas. Batuíra, por Chico Xavier. Momento de reflexão do Centro Espírita Allan Kardec. A saudade. Vencido pela profunda angústia da minha mágoa, despertei quando o jovem rosto da manhã, adornado de luz, e o mar de nuvens viajeiras me convidaram para o banquete do dia. Levantei e percebi que não fora um pesadelo. A presença da sua ausência era a mais pura e triste realidade. Não sei dizer ao certo se é a presença da ausência ou a ausência da presença, ou talvez seja simplesmente saudade. Lá fora tudo respirava perfume, e os braços do vento carregando o pólen da vida cantavam nos ramos do arvoredo delicada canção. Saí a correr para fora, tentando fugir da furna escura dos meus padecimentos. A presença invisível do bem-amado fazia-me arder em febre de ansiedade, enquanto os pés ligeiros das horas corriam à frente, impondo-me fadiga e desconforto. Embriagado pela saudade, meu ser ansiava pela paz. Em vão, tentei exaurir as forças para livrar-me da dor, mas não conseguia libertar-me do punhal da melancolia, cravado no coração, e da lembrança da sua ausência. Quando, enfim, a tarde se escondeu ao longe das montanhas altaneiras, outra vez tombei em mim mesmo, extenuado e só. Naquele momento, desejei que o Todo-Poderoso me dominasse com os fortes recursos da soberana misericórdia, livrando-me de mim mesmo. Parecia que não mais suportaria o espinho da saudade cravado em meu peito, já dorido e exausto. A ausência da sua presença queimava as fibras mais sutis da minha alma. E a presença da sua ausência me feria o coração dilacerado e só. A noite devorou o dia, e ao escancarar a sua boca negra, mostrou a primeira estrela engastada no manto escuro, vencendo as sombras. Minutos depois, miríades de astros brilhantes compuseram o diadema da vitória total da luz. Só então, solitário e meditativo, compreendi como a minha canção de dor chegara aos ouvidos do Criador, que me respondeu em vibrações fulgurantes de esperança à distância. Só então compreendi que não há escuridão que resista a um simples raio de luz, e decidi acender a chama da esperança em minha alma. E só então pude ouvir o sublime cancioneiro do silêncio e suas melodias repletas de sons e paz, convidando-me a confiar em seu infinito poder e a entregar-me aos braços suaves da esperança. Se o manto escuro da saudade pesa sobre os seus ombros, ilumine-o com as pérolas da oração sincera em favor do bem-amado que partiu. Preencha a ausência da presença com a lembrança dos momentos compartilhados nas horas alegres. E confie no reencontro feliz. Você não nasceu só para sofrer. O sofrimento vem do mau pensamento, da desobediência às leis de Deus, ocorrida ontem ou hoje. A dor é uma correção e uma anomalia. A alegria vem do ajuste a essas leis. Cresce na consciência reta e tranquila. Deus só quer a sua ascensão, seu bem-estar. Seu amor é maior que tudo. Movimente-se com alegria. Sentir-se a caminho da felicidade é preservar a paz do coração. Eu mando um alô para Cléia Lemos e Irá no Armandão. Sinceros agradecimentos a todos vocês que são nossos ouvintes, que são vocês que tornam esse veículo de comunicação um veículo mais ouvido na região. Sinceros agradecimentos
a todos os meus colegas de atividade, Meire Magalhães, Terezinha Gomes, Dina, Jurema. Sinceros agradecimentos a todos vocês que são colaboradores passivos ou ativos. Gilmério Feliciano, Carlos Alberto Carneiro da Silva. Agradecimento ao presidente da rádio, senhor Zé Mário. Agradecimento à vice-presidente, dona Valdíria. Nesse exato momento, nós vamos fazer a leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a parte fundamental, principal da nossa programação. Na voz de dona Meire, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, na instrução de um espírito protetor na Cracóvia em 1861, nos diz: eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religiões. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé poderá inspirar. Somente ela nos dá condições de carregar com coragem a persistência à cruz desta vida. Meus filhos, é em vão que um homem ávido de prazer tenta se iludir quanto a seu destino aqui na terra, achando que deve ocupar-se apenas com a sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isto, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que se aperfeiçoem, exercitando a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos diversos. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que procuram na prática do bem e não aos que procuram nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão, na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Queridos ouvintes, que esta semana que está por vir seja de paz, muita luz e de realizações para todos, e que o nosso amado Jesus nos oriente a cada momento de nossas vidas, nos levando para o caminho do bem. Vamos à prece, que é do livro Horizonte da Vida, de João Nunes, pelo Espírito Miramês. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito o que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos, outra vez,
como ensinaste aos discípulos a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem tolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor, com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa, e que assim seja. Acabamos de apresentar programa Despertar para a Vida, do Centro Espírita Allan Kardec.